Olá, hoje vamos falar sobre área de figuras planas. Antes de então vermos como realizamos o cálculo da área dessas figuras, vamos conhecer um pouquinho da história. A geometria surgiu de forma intuitiva e como todos os ramos do conhecimento, nasceu da necessidade da observação humana, tendo seu início de forma natural através da observação do homem à natureza. Desde a antiguidade, o homem necessitou determinar a medida das superfícies diárias com o objetivo voltado para a plantação e a construção de moradias. Desta forma, ele observou uma melhor organização na ocupação do terreno. Foi da necessidade puramente humana que nasceu o cálculo de área. Então, lá antigamente, já se via a necessidade, então, de estar utilizando o cálculo de área, para eles, então, organizar suas plantações, construção de suas moradias, e foi ali, então, que surgiu esse cálculo. O conhecimento geométrico revolucionou o saber, tornando-se seu estudo necessário à realização de grandes feitos nas áreas da construção e na partilha de terras. Atualmente, podemos citar como exemplo de cálculo de área o que os pedreiros fazem, para realizar a construção das casas, ou uma reforma, algo nesse sentido. Por exemplo, vamos supor que eu queira trocar o piso no meu quarto, Então, para mim saber a quantidade necessária de piso que eu devo comprar, então o pedreiro vai fazer o cálculo da área do meu quarto, assim eu sei quantos metros quadrados de piso é necessário comprar. Esse é um exemplo de muitas situações onde a gente pode aplicar o cálculo de área, de formas planas. Vamos começar então com a área do quadrado. O quadrado apresenta seus quatro lados de mesmo tamanho, então o comprimento e a largura têm mesma medida. Sendo assim, não há necessidade de a gente especificar qual é o comprimento e qual a largura. A gente simplesmente coloca que ele apresenta quatro lados, então, de mesmo tamanho. A fórmula do seu cálculo de área pode ser dada de duas maneiras, lado vezes lado ou lado ao quadrado. A gente já viu que quando nós temos produtos de fatores iguais, a gente pode representar em forma de potenciação. Então, lado vezes lado ou lado ao quadrado, como você preferir. Vamos para um exemplo. Encontre a área de um quadrado com 17 centímetros de lado. Então, se o seu lado mede 17 e a área dada por lado vezes lado, 17 vezes 17, 289. É muito importante vocês lembrarem que sempre que eu estou fazendo um cálculo de área, eu dou a minha resposta em se a minha superfície tiver medidas em centímetros, a minha resposta da área é centímetros quadrados. Se eu estiver falando de metros, a resposta é metros quadrados. Neste caso, como centímetro, logo o quadrado tem uma área igual a 289 centímetros quadrados. Cálculo da área do retângulo. O retângulo possui quatro lados, sendo seus lados opostos de mesma medida. Então, ele tem o comprimento, que a gente pode chamar de base, e o outro lado, que é a largura, que a gente pode chamar de altura. Para realizar o cálculo da área de um retângulo, simplesmente a gente vai fazer a base vezes a altura. Vamos para um exemplo. Seja o retângulo a seguir medindo 20 centímetros de base e 8 centímetros de altura, calcule a sua área. Nós temos um retângulo aqui, que apresenta 20 centímetros de base, 5 de altura. Para realizar o cálculo, então, vamos ter base vezes altura, então 20 vezes 8 igual a 160. Logo, o retângulo tem uma área igual a 160 centímetros quadrados. Não esqueçam, então, sempre de colocar o quadrado aqui. Área do paralelogramo. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos. Então, nós temos aqui um exemplo. Para calcular a área do paralelogramo, nós vamos primeiramente traçar a sua altura, certo? Então, a gente viu que a altura, por exemplo, de um retângulo, seria esta aqui. Para a gente calcular, então, a altura do paralelogramo, eu vou pegar, por exemplo, o ponto A, e vou traçar uma reta perpendicular a ele, formando, um triângulo, retângulo do lado esquerdo, e um trapézio do lado direito, certo? Podemos, então, dizer que de um paralelogramo nós pegamos ele e transformamos em duas figuras. Nós pegarmos o triângulo obtido, e colocarmos ele
lá no outro lado do nosso paralelogramo, tirarmos eles aqui do lado esquerdo e colocarmos no lado direito, a gente vai ver que há um encaixe perfeito formando um retângulo. Logo, a gente então pode concluir que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, ou seja, base vezes altura. Vamos para um exemplo. Determine a área da figura abaixo. Então, nós temos um paralelogramo de 25 centímetros de base e 20 de altura. Para calcular a sua área, simplesmente vamos fazer 25 vezes 20, que é igual a 500. Logo, o paralelogramo tem uma área igual a 500 centímetros quadrados. Vamos ver agora como a gente faz o cálculo da área de um triângulo. Para isso, nós vamos pegar um triângulo ABC, um triângulo qualquer. Como fizemos anteriormente no paralelogramo, nós vamos pegar então o ponto A e vamos traçar uma reta perpendicular à sua base, que seria o lado BC. Essa reta perpendicular a gente chama então de altura do nosso triângulo. Vamos pegar também agora um triângulo idêntico a esse e vamos fazer a junção dos dois, né? Colocar ele em uma outra posição, fazendo a junção dos dois. Assim, nós formamos um paralelogramo. Já vimos que para calcular a área do paralelogramo, nós devemos fazer base vezes altura, certo? Conseguimos perceber aqui que, com a junção então de dois triângulos, eu obtenho um paralelogramo, ou seja, podemos dizer que a área de um triângulo é igual à área de um paralelogramo dividido por 2, ou igual a metade de um paralelogramo. Assim, concluímos que para calcular a área do triângulo, devemos fazer base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura é a fórmula da área do paralelogramo. Como o triângulo é a metade, então a gente divide por 2. Vamos a um exemplo. Determine a área do triângulo a seguir, considerando que a base mede 23 metros e a altura 17. Então, aqui nosso triângulo. Vamos então para o nosso cálculo. Base de 23 vezes a altura, que é 12. 23 vezes 12, 276, dividido por 2, 138. Concluímos então que este triângulo tem uma área igual a 138 metros quadrados. A área do losango. Temos aqui então a parte branca da nossa figura representando o nosso losango, né? Se nós pegarmos e construirmos um retângulo onde os vértices do losango ficam nos lados do retângulo, ó, onde os lados do retângulo vão passar exatamente nos vértices do losango, teremos 8 triângulos congruentes, ou seja, 8 triângulos de mesma medida. Eles estão em posições diferentes, mas todos são exatamente iguais. Tá? Se nós pegarmos agora e fazermos a junção desses 8 triângulos, nós vamos ver que nos 4 triângulos centrais nós obtivemos um losango, que é o losango original, sobrando assim 4 triângulos. Juntando, então, também esses 4, a gente vai formar mais um losango. Sendo assim, podemos afirmar que dentro de um retângulo existem 2 losangos. Se nós pegarmos aqui a diagonal maior do nosso losango, que é esta aqui, ó, ela representa a altura do retângulo, certo? Se pegarmos a diagonal menor, que é esta aqui, ela representa a base do retângulo. Como nós vimos já, a área do retângulo é dada por base vezes altura. E também vimos agora que dentro de um retângulo nós temos 2 losangos. Podemos dizer então que a área do losango é dada por diagonal menor vezes a diagonal maior dividida por 2. Por que desta maneira? A gente viu que as diagonais representam a base e a altura, então diagonal menor vezes a maior, dividido por 2, porque vimos que dentro de um retângulo existem 2 losangos. E eu quero calcular a área de um losango. Então, a área do cálculo do losango é diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Vamos para um exemplo. Se um losango possui diagonal maior medindo 10 centímetros e diagonal menor medindo 7 centímetros, qual será o valor de sua área? Então, aplicando na fórmula, nós temos a diagonal menor de 7 vezes a diagonal maior, que é 10. 7 vezes 10, 70, dividido por 2, 35. Logo, o losango tem uma área igual a 35 centímetros quadrados. O trapézio. Antes de verificarmos a forma do trapézio, vamos ver como ela surgiu, certo? Pegamos então um trapézio ABCD e a partir dele pegamos um outro trapézio idêntico e vamos construir um paralelogramo. Notem que um eu deixo a base maior embaixo e no outro eu deixo a base menor para que haja um encaixe perfeito. Então, com a junção de dois
trapézios iguais, a gente constrói um paralelogramo. Podemos perceber aqui que nós temos, então, dois trapézios equivalentes, que têm, então, mesma medida, e que, da junção dos dois, eu obtenho um paralelogramo. Então, a gente pode dizer que a área do trapézio é igual à metade da área do paralelogramo. Exatamente a metade. Então, se eu pegar a metade da área de um paralelogramo, eu obtenho a área do trapézio. Podemos concluir também aqui, ó, que a altura do trapézio e a altura do paralelogramo formado são iguais. E que se nós somarmos uma base maior com a base menor do trapézio, nós obtivemos o mesmo comprimento da base do paralelogramo, certo? Sendo assim, podemos dizer que para calcular a área do trapézio, eu vou somar sua base maior com a base menor e vou multiplicar por altura e depois dividir por 2. Por quê? A base maior vezes a base menor, então, representa a base do paralelogramo, vezes a altura, que é a forma do cálculo da área de um paralelogramo. Então, base maior vezes a base menor representa a base do paralelogramo vezes a altura. Por que dividido por 2? Porque nós vimos que a área do trapézio é a metade da área de um paralelogramo. Então, base maior, representado por B maiúsculo, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Lembrem que primeiro a gente resolve o parênteses. Então, a gente soma as bases para depois poder multiplicar e, por último, dividir, ok? Vamos para um exemplo. Calcule a área de um trapézio cuja suas bases tenham medida de 10 e 5 centímetros e a altura de 6. Então, a base maior mede 10, a base menor mede 5 e sua altura é 6 centímetros. Temos, então, 10 mais 5, que é 15. 15 vezes 6, 90, dividido por 2, 45. Temos, então, que o nosso trapézio tem uma área igual de 45 centímetros quadrados. Cálculo de área de decomposição e composição de figura. Nem sempre as formas e as figuras que a gente vai ver vão ter exatamente o formato das figuras que a gente acabou de ver. Trapézios, losango, triângulo. Pode acontecer de ela ter um outro formato, como por exemplo essa figura aqui. E para fazer o cálculo da área dessa figura, a gente pode então trabalhar com composição ou decomposição da figura. Temos aqui a Mariana e o Júlio que calcularam então a área dessa figura, cada um resolveu de uma maneira diferente, cada um usou um raciocínio diferente. Vamos ver o raciocínio então da Mariana. A Mariana então pegou a figura e decompôs ela em dois retângulos, então ela usou a decomposição, certo? Ela então calculou a área de cada figura e a gente sabe que se a gente somar a área dos dois retângulos que ela obteve na decomposição, nós vamos ter a área total da figura. Então, a gente vai fazer a soma da área do retângulo menor, que é 2 vezes 3 é 6, mais do maior, que é 4 vezes 5, 20. Então, 6 mais 20, 26 centímetros quadrados é a área dessa figura. O Júlio fez um pouquinho diferente. Ele imaginou a figura como um retângulo maior, ó. Então, ele completou esse espaço aqui, ó. Para poder completar esse espaço, ele teve que colocar, então, um quadrado de 3 centímetros de lado. Então, ele pegou o retângulo maior que ele obteve, que tem, então, 7 centímetros de base e 5 de altura. Então, 7 vezes 5, 35. E ele teve, então, que subtrair a área deste quadrado que ele obteve, né, com a formação desse retângulo maior, né? Esse quadrado de 3 centímetros de lado. Então, calcular a área do quadrado, é lado vezes lado ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. Então, a área do retângulo maior, menos o 9, que é a área do quadrado aqui, que não pertence à figura, nos dá a área da figura, então, que é 26 centímetros quadrados, que é a mesma resposta que a Mariana obteve, porque ambos calcularam a área da mesma figura de formas diferentes, mas isso não importa. Um usou a decomposição, o outro a composição. O que importa é que a gente chegue, então, num resultado. Existem figuras que talvez a gente tenha que decompor, pegar uma figura e decompor em 4, 5, não tem problema. O importante é que a gente, então, consiga calcular a área. Eu decompondo em 5 figuras, eu calculo a área de cada uma e somando a área de todas as 5, eu obtenho a área da figura original. Espero que vocês tenham conseguido compreender o tema. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos.